A Festa das Flores já terminou, mas o Festival das Hemerocallis não. No Vale Agrícola de hoje vamos mostrar como estão os jardins que encantam o Brasil e o mundo. Essas cultivares elas passam por um processo de seleção e que é o que a gente chama de melhoramento genético, né? De trazer as cultivares que realmente são resistentes, que são bonitas durante o ano inteiro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nessa edição também é destaque o corte do queijo gigante que pesou mais de 1.300 quilos em Laurentino. Diferente de muitos queijos que eu já fiz e que eu conheço. Saboroso. Especialista em ufologia garante que agroglifo encontrado em lavoura de trigo é verdadeiro. O Vale Agrícola veio até a fronteira oeste do Rio Grande do Sul para conhecer uma história bem curiosa. Um guri de apenas 3 anos que não quer saber de celular, televisão, videogame não. Ele quer mesmo estar junto com o pai na lida campeira. Eu me enxergo um pouco nele. Eu, na época, tinha que me chamar para almoçar, para jantar e para dormir, porque senão estava todo o tempo em volta dos cavalos e dos animais, do gado, e ele é parecido. E no extremo oeste de Santa Catarina, as crianças que são ensinadas a falar o alemão antes do português. Proporcionar aos filhos uma infância raiz também foi o motivo que fez a Aline largar a sala de aula e se dedicar ao campo. A gente não sabe o que vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai continuar. Eu acho que a sucessão familiar numa propriedade rural, ela é feita todos os dias. E a receita é tradicional dos descendentes romenos, o Dampfnudel, bolinhas de pão assadas na panela com molho. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. E agora vem lá da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina uma história curiosa. Um menino de 3 anos que não quer nem saber de tecnologia. O que ele gosta mesmo é da lida campeira. Ele já acorda com aquele ímpeto de andar a cavalo. E ele é realmente uma criança diferente, né? Esse interesse dele. As brincadeiras todas envolvem o cavalo, o touro, a vaca. Tudo envolve a fazenda, assim. Coloca aí. E o... Deu? Já terminou o serviço? Já terminou a inseminação? Não tem mais vaca em cio. Qual a criança que não gosta de uma boa brincadeira ou de um animal de estimação? O Francisco, de apenas 3 anos, é apaixonado pelos cavalos. Mas você pode se perguntar, com esse tamanho ele já consegue cavalgar? Prepare-se para se encantar. De olhar atento e mente curiosa, o Francisco não demonstra interesse em assistir desenhos na televisão ou mexer no celular dos pais. O que ele gosta mesmo é de montar na petiça bolinha e de acompanhar o pai no dia a dia. Todo o teu nome? Francisco Linhares Vicine Loureiro de Souza. Você tem quantos anos? 10. Quando o Francisco tinha 9 meses, começou a pandemia. E aí eu morava em Uruguaiana, eu moro em Uruguaiana, e ele estava comigo lá, eu trabalhando no escritório lá e ele lá comigo. E aí começou a pandemia, começou a fechar tudo, eu falei, vamos para a fazenda. E aí vim com ele e ele sempre gostou desse meio. Só que ele se descobriu, eu vejo ele uma pessoa do campo hoje, porque ele adora. Ele levanta, ele sai de casa e ele passa o dia inteiro na rua. Eu tô na mangueira trabalhando e a mãe dele me liga e é ele que tá no telefone querendo falar e querendo saber onde é que eu tô para acompanhar. E aí já encilham
a bolinha para ele e ele já vem nos encontrar, então se torna natural e muito saudável, né? A primeira vez que o Francisco andou a cavalo foi no Dia dos Pais, quando o Carlos colocou ele em cima do cavalo para tirar uma foto. E desde então ele não quis parar mais, sempre querendo andar de pônei, de cavalo, até com a petiça bolinha. A mãe confessa que ficou com um pouco de medo no começo, mas com a pandemia eles acabaram passando mais dias no sítio, o que fez com que ela visse a confiança que ele tinha com o animal e também a docilidade que é a bolinha. E hoje eu fico mais tranquila um pouco, mas é porque é na bolinha. A bolinha ajuda bastante. Pela mansidão, pela leveza da boca, por obedecer ele, que não é uma coisa tão normal dos petiços. Vejo que ele não tem força assim para dominar talvez um cavalo grande. Ele aperta bem as pernas, ele tem bom equilíbrio, mas na bolinha é outra tranquilidade. Essa paixão pelo campo vem de família. Tanto o avô quanto o pai expressavam desde pequenos o interesse pela vida na fazenda, assim como o Francisco. Eu me enxergo um pouco nele. Eu, na época, tinha que me chamar para almoçar, para jantar e para dormir, porque senão estava todo o tempo em volta dos cavalos e dos animais, do gado, e ele é parecido. Eu acho que ele se espelha muito no pai dele. Ele quer imitar o que o pai dele faz. E uma coisa, um pouco é dele também. As brincadeiras do Francisco sempre têm a ver com a lida no campo. E a curiosidade dele não tem fim. Enquanto ele brinca de trabalhar com o pai, também quer entender o que estão fazendo, para quê e como se faz. Ter o Francisco muitas vezes comigo na mangueira, me indagando por que a gente insemina uma vaca, por que a gente coleta um touro, sabe? E são coisas, por que está tatuando um terneiro, e a gente vai explicando e ele super se interessa, né? Claro que, e às vezes tu acha que ele nem está prestando atenção, e quando tu vai ver lá em casa, ele conta alguma coisa que nós, pô, mas esse guri de 3 anos, né, tá aí nos perguntando, ele nos surpreende várias vezes, né? Eu estava esperando com ele um gado que vinha mais de longe e ele começou a fazer aquilo ali. E aí eu peguei até o celular e digo para ele: quem é que faz isso aí? De onde é que tu tirou isso? E ele disse: ué, o Pinto, que é o Onildo. O Pinto faz assim, treinando as éguas dele. E aí ele aprendeu a cor, olhando. Um dia eu tive que falar para o Onildo, de olha aqui, ó, tu fica bem alerta, porque tudo que tu fizer o rapazinho já está copiando. E quando ele está em casa, ele está brincando de puxar cavalo, lá em casa tem buçal, tem corda por tudo quanto é lugar. Quando tu vê, ele já está te amarrando numa cadeira, está brincando de paletear. Os brinquedos dele são todos nesse sentido, assim, né? O menino troca tudo pela roça e pelos cavalos. Parece que já nasceu com jeito campeiro. E a família incentiva esse aprendizado na fazenda. Todo mundo cuida ele com muito zelo e tratam de ensinar para ele valores de educação, de cumprimentar todo mundo, de apertar a mão. Isso, a escola, essa a gente diz a escola do galpão, a escola do campo, é uma escola muito saudável e as crianças aprendem muitos valores. E aí tu encontra quem na mangueira? Meu pai. Teu pai? Sim. Dá bom dia pra todo mundo? Sim. Como é que faz pra dar bom dia pra todo mundo? Mostra pra ele como é que tu faz com os gaúchos. Cumprimenta? Aperta forte. Que forte que tu é! Comi muita bolacha. Comi muita bolacha. A Cristina engravidou da irmãzinha do Francisco, a Maria, durante a pandemia, o que fortaleceu ainda mais os laços da família com a fazenda. Eu noto que ele tem bastante preocupação com ela, então ele tá sempre cuidando dela, ele bota ela no cavalo junto com ele. E ele já fica escutando e vendo e copiando o narrador falando, e gosta muito de subir no pódio e receber um prêmio. Mas ele, depois nós vamos ensinando para ele devagarzinho que até chegar nesse pódio, subir no pódio, levantar prêmio é uma trajetória bem cansativa e de muito trabalho, muito suor para chegar lá. Tomara que ele siga com esse sonho dele de criança. Como é que faz para laçar o terneiro?
Lembra do queijo gigante que a gente mostrou sendo produzido aqui no Vale Agrícola há algumas semanas? Nós fomos acompanhar o corte na Festa do Queijo em Laurentino. Segundo a organização, a Festa do Queijo deste ano no município de Laurentino reuniu mais de 30 mil visitantes. E é claro, destaque ficou por conta do queijão, que no fim estava pesando cerca de 1.350 quilos. O processo de produção a gente mostrou aqui no Vale Agrícola. Só para se ter uma noção, foram utilizados 12 mil litros de leite e cerca de 67 quilos de sal. O queijo começou a ser preparado um mês antes da festa e ficou maturando em uma câmara fria especial para ele. E a expectativa era grande pelo corte. É um queijo muito bom, muito bom. É diferente de muitos queijos que eu já fiz e que eu conheço. Saboroso, muito bom. O queijo foi cortado em partes pequenas, como se fosse um bolo de festa, e teve fila para pegar. Cerca de 15 pessoas trabalharam durante 1h30 para distribuir o queijo. É um sabor, é um queijo colonial, né? Ele tem um sabor meio adocicado, que é uma característica dessa forma de queijo, né? E também ele parece um mozzarella, ele é bem macio. Realmente ficou um baita, né? Nós vamos agora para aquele intervalo curtinho e na volta vamos falar sobre aquele agroglifo que apareceu lá no oeste de Santa Catarina. Nós conversamos com o maior especialista em ufologia do país e ele garante que o desenho não foi feito por humanos e tem a beleza do Festival das Hemerocallis. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Lembra do agroglifo que apareceu em uma lavoura de trigo no oeste de Santa Catarina? Pois o maior mestre em ufologia do Brasil garante que ele é verdadeiro. Você vai conferir agora o trecho de um bate-papo que eu e o mestre Chico Santos tivemos com o Ademar Geovaerd. Confira aí. Santa Catarina tem se tornado destaque justamente por isso, né? São aqui que aparecem esses desenhos misteriosos nas lavouras e já há um bom tempo e com um padrão Desde bem 2008. interessante. Eu acompanhei essa história toda, eu fui a todos os agroglifos, menos a esse último, no dia 4 de outubro. Tem uma foto sua lá, ó. Tá? Olha lá. Aí, ó. Tá aqui, tá aqui. a foto. Também, Pesquisei, da TV. tá aqui. Pesquisei in loco. E nos primeiros anos dos agroglifos, houve um ceticismo enorme de todo mundo, inclusive dos próprios ufólogos, de que esse fenômeno era sério. Olha aí, ó, isso que aconteceu em outubro. Olha o tamanho disso. A Jaque, minha companheira, esteve lá no dia seguinte ao surgimento desse agroglifo. E aí ela foi lá e disse, é verdade. Ela foi com mais 3 pesquisadores e confirmaram, sem sombra de dúvidas. Como que se faz uma coisa dessa? Eu entrevistei em 2008, quando surgiu o primeiro agroglifo em Ipuaçu, e é sempre em Ipuaçu. O raio, Chico, cai sempre no mesmo lugar, Aline. Sempre no mesmo lugar. Ou é Ipuaçu, ou é Todo Velho, regiões ao redor. Região ali. Por quê?
Não sei. É uma região forte produtora de trigo. Forte na suinocultura também. Exato. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque são culturas que são buscadas na questão dos agroglifos. Mas, por exemplo... Não só no Brasil. A Belardo Luz, que fica só a 40 quilômetros de Ipuaçu, também tem trigo. E não aconteceu nada lá. Novos, aqui bem mais perto. Alguma coisa no solo ou é uma georreferência? Não sei. Nós não sabemos qual é o significado desses. Eles não mandaram uma placa por aqui. Joga bomba. Por que Ipuaçu? Acabar com o negócio. Por que Ipuaçu? Podia ter sido em Botucatu. Por que essa ou em propriedade? Aracaju. Porque é a segunda vez dentro da mesma. O terceiro círculo não deu tempo. Alguém chegou, ó. Eles amassaram 2 círculos, o terceiro não deu tempo. Ou é o desenho. Você sabe que com certeza, né? Uma curiosidade nesse fenômeno. Tem alguém na roça. Tem alguém, tá vindo alguém. Sabe que tem uma curiosidade nesse fenômeno? São 6 pétalas, né? Isso. 2 são um pouquinho maiores do que as outras 2. Eu acho que é um teste que essas inteligências fazem para ver se nós somos espertos o suficiente para descobrir. Ligados. Eles fazem isso. O Aurélio faz a pergunta, sempre os ramos estão deitados para a mesma direção ou tem variação? Não, dentro do agroglifo pode ter, ao mesmo tempo, figuras com as plantas deitadas no sentido horário e no sentido anti-horário. No mesmo agroglifo pode acontecer isso aí. Uhum. Muito bem. Você me dizia de que no Brasil 100% deles são verdadeiros, é isso? Nunca aconteceu uma fraude uma vez em Chapecó. Em Chapecó. Mas numa plantação de uma propriedade rural lá, de uma propriedade universitária, aliás, de pesquisa rural. Não me lembro agora qual é a instituição. Foi a única que você tem registro? A única, mas uma coisa tão mal feita. Tosca. Os caras largaram as ferramentas que eles usaram. Eles pegaram um cabo de vassoura, enfiaram uma garrafa PET com areia de um lado, outra garrafa PET com areia do outro lado e foram amassando. Mas, Chico, quando você entra num agroglifo verdadeiro e depois você entra num falso, você nota mais nitidamente a diferença. A Festa das Flores em Joinville já terminou, mas o Festival Brasileiro das Hemerocallis segue até fevereiro. E agora você vai ver como estão belos esses jardins. Um jardim imenso de hemerocallis, das mais variadas cores, formas e perfumes. O Jardim da Agrícola da Ilha, em Joinville, cultiva até o mês de fevereiro o Festival Brasileiro de Hemerocallis. As flores, com diferentes cores e formatos, são resultado de anos de pesquisa e cruzamento genético, feitos pelo Dário Bergman. Esse é o maior jardim de hemerocallis do Brasil. Mas a planta é sociável e se dá bem em diferentes regiões do país. Tem gente que pergunta, claro, mas lá perto do mar, na praia, na casa de praia, vai? Vai lá em São Joaquim, em Urupema, ou lá no oeste do estado? Sim, aqui em toda a região sul, né, parte do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, ainda até Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, floresce muito bem em todas as regiões, tanto de frio como de calor. A única região norte e nordeste, no nordeste, por exemplo, só floresce em cidades com altitude, e aproximadamente 800 metros de altitude. Nas outras regiões norte e nordeste não floresce, então ela cresce vegetativamente, mas não floresce. A flor não é exigente e pode-se ter um jardim lindo como esse em casa, com pouco investimento. Como substrato para o solo, o Dário utiliza casca de arroz carbonizado. Mas se você não tiver aí, pode apostar nessas dicas. Para plantar os hemerocallis, eu costumo dizer que de uma forma muito simples, como um canteiro de horta. Claro que assim, se a gente vai entrar um pouco mais na técnica, o hemerocallis ele gosta de um pH neutro, um solo
né, com pH entre 6 e 7, para quem entende dessa relação aí do pH de solo, para que ela aproveite melhor a adubação, certo? Entre 6 e 7 de pH, ela vai aproveitar aí entre 80% e 90% de todo o adubo que a gente coloca nela. Claro que ela não vai deixar de florescer com um pH mais baixo, porém ela não vai conseguir consumir todo o adubo que ela poderia consumir, né? Mas é muita matéria orgânica, calcário, NPK, não tem um grande segredo nisso, certo? Mas é de uma forma assim, quanto mais matéria orgânica, sol pleno, quanto mais sol melhor, se pegar sol o dia inteiro melhor, né? Ela não gosta de sombra. Esse ano o frio atrasou um pouco o pico da florada, mas nada que impeça o encantamento do lugar. Para todo canto que se olha, só se vê beleza. Em Joinville chove bastante, mas para Hemerocallis, água é sinal de desenvolvimento. Um processo que ajudou muito no cultivo das plantas por aqui foi a implantação de um pluviômetro. As anotações são diárias. No plantio de flores, e claro, com esse estudo que já temos aí de alguns anos, a gente, claro, já vem se preparando e buscando espécies que gostam e que suportam essa situação de mais chuva nesse período, justamente assim, né, de saída aí, da saída do inverno e chegada da primavera. Os Hemerocallis não tem problema com isso, e os Sampatins, que são os beijinhos, também gostam de chuva, e é, na verdade, na minha opinião, a melhor espécie que aceita chuva por 15 dias ou por um mês inteiro, e fica um espetáculo, né? E claro que nós precisamos, como parque, ter as flores sempre assim, que encantem o visitante. Não é todo mundo que tem o privilégio de encontrar esse jardim assim, totalmente vazio, quase que exclusivo. Geralmente você encontra esse espaço desse jeito durante a semana, porque nos fins de semana isso daqui fica super movimentado. E olha, vale a pena, porque é cada foto linda que o visitante não se arrepende. Disputando o espaço comigo no dia da gravação, só a Débora e a Cleusa. Os cliques renderam um dia feliz. É maravilhoso. Perfeito, eu amei. lindo. Perfeito. Gostou, lindo. filha? Sim, amei. Amor? Vale a foto aqui? Vale. Meu Deus. Vale a foto. Muito. Já tiraram algumas? Já. Muitas. Bastante. A grande novidade desse ano é que o jardim é acessível para pessoas com dificuldade de locomoção. Sabe essa rampa colocada no meio da plantação? Ela permite que o cadeirante consiga visualizar o horizonte, uma vez que as plantas crescem e dificultam a visão. O Lago dos Peixes também foi elevado para que todos consigam tocar na água. Outra novidade é a Vila dos Insetos, que desperta a curiosidade, principalmente das crianças. O espaço ensina a importância do equilíbrio do ecossistema. A entrada custa R$ 32 e no local também é possível comprar plantas. Me despeço desse imenso jardim querendo ficar. E na saída, uma última lição. No fim do dia, o jardineiro retira as flores, mesmo aquelas que ainda estão bonitas. A cena que parece triste também é necessária. O nome da planta vem do grego. Hemero significa dia e cális, beleza, ou seja, beleza por um dia. 24 horas. Esse é o tempo de duração da flor. Mas calma, esse jardim vai ficar lindo até fevereiro, pois todos os dias as cores se renovam em um verdadeiro espetáculo da natureza. Daqui a pouco, as crianças que vivem a infância de uma forma bem mais divertida. Além de todo este contato com a natureza e com as tarefas da propriedade, eles também falam mais em alemão do que português, um costume que já vem dos pais e avós.
campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o adubo eco produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. Crianças falando alemão em território brasileiro em pleno século XXI, brincando o dia inteiro na rua sem se preocupar com a roupa suja. Agora você vai conhecer um casal que educa os filhos à moda antiga, da mesma forma que eles foram criados. Flores por aqui tem de todos os tipos e frutas de todos os sabores. Tem muito barro, muitos bichinhos e muito gás de criança, daquele que parece que nunca termina. Enquanto o sol não se põe lá de trás da montanha, brinca que ainda é tempo. Para contar esta história, nós estamos no município catarinense de Iporã do Oeste, já na fronteira com a Argentina. É aqui que mora a Aline, o Tiago e os dois filhos, a Bárbara e o Lucas. E por aqui, as raízes do passado estão mais presentes do que nunca. Filhos, netos e bisnetos de imigrantes alemães, eles ensinam os filhos da mesma forma que aprenderam um dia. Nós crescemos de pequenos falando só o alemão, né? Eu, por exemplo, fui para a escola, não sabia nenhuma palavra em português. Então, assim, cada dia você vinha para casa falando uma e outra palavrinha em português e assim a gente foi se virando. Eu já tinha de 4 para 5 anos quando aprendi as primeiras palavras em português. Quando a gente se encontra com pessoas, a primeira coisa que é conhecida é continuar falando em alemão, né? Então, português, quando a gente sabe que é de outra descendência ou se é brasileiro, né? Não, isso não me faz, Bárbara. Deixa eu me cortar no meio. Isso faz, viu? Daí cabe. E tem mais uma tradição de família que eles mantêm, a agricultura, trabalho com as vacas de leite. A propriedade foi comprada pelo pai do Tiago, seu Gabriel, na década de 80. O Tiago é o caçula dos 3 filhos e o que ficou na propriedade para fazer a sucessão familiar. A produção de leite começou pequenininha, né? 1, 2 vaquinhas e levava o taro na beira da estrada quando o leiteiro passava e recolhia. E a produção foi aumentando, melhorando pastagem, incrementando silagem, ração. Em 2018, eles construíram a casa, toda com madeiras da propriedade e trabalham nos fins de semana e feriados. A Aline é formada em Educação Física e trabalhou em escolas desde 2002. A Bárbara chegou neste período de dupla jornada, entre o trabalho fora e a casa, e ficava com uma babá até na pandemia. E aí, em algum momento, sei lá, eu cansei, eu decidi parar para dar um pouco mais de atenção para a Bárbara, porque assim era o momento em que ela já não ia na Tata, ficava aqui em casa com o pai, e o pai com bastante serviço, muita coisa perigosa, não dava para levar ela junto, né, questão de trator, e não me arrependo, porque ver a evolução que ela teve e todas essas experiências que ela tem hoje junto da gente, não tem preço. E fora que a gente tem as crianças, os filhos, não para que sejam criados em creche, né? São os nossos filhos, então somos nós os responsáveis pela criação, não vamos terceirizar esse serviço de criação dos filhos. Como a minha esposa sempre falava, que criou durante 15 anos praticamente filho dos outros, chegou o momento dela também ter os filhos e
cuidar, criar os próprios filhos, né? Bárbara, trivas o sete plaiva. A hora da ordenha é uma festa, principalmente depois na hora de lavar a estrebaria. Acha que eles querem ficar de fora? A Bárbara e o Lucas completam o time da limpeza e da família. Pelo que tudo indica, vem sexta geração no campo por aí. Cada dia é brincadeira, mas também aprendizado. Até na granja de suínos vão junto, já sabem identificar animal que está doente, sabem o porquê de fazer tais manejos, separar os animais, por exemplo. Nada é uma obrigação. Nada é uma obrigação, nada é obrigação para eles. O intuito meu é passar o conhecimento que eles tenham interesse também. Eu acho que a sucessão familiar numa propriedade rural, ela é feita todos os dias. Não é só depois que a criança, o adolescente ou o jovem se forma no ensino médio. Aí eu acredito que seja tarde. Celular e TV, o Lucas e a Bárbara mal sabem o que é, mas perguntam sobre os cuidados com os cachorros ou por dias de chuva e lama. Eles têm as botinhas deles, eu vou junto com eles, eles têm a casinha deles ali embaixo, mas não tem como deixar eles dentro da casinha. Parece que eles precisam molhar as mãos, lambuzar a mão, tá no meio da merda, da lama. A criança, o quanto mais de contato ela tiver com pedra, com folhas, com a natureza, isso lá para frente vai fazer muita diferença. Muitos perguntam se eu não penso em voltar para a escola. Aí eu falo, primeiro eu quero criar os meus filhos, depois eu ainda vou ter tempo. A infância é só uma vez, passa tão rápido e cada momento que a gente passa junto deles faz muita diferença. Eu vejo do Lucas, que a gente teve junto desde que ele nasceu, a diferença dele com ela. Então, assim, pena que eu não pude estar com ela. Mas hoje a gente está junto, né? A educação e o cuidado são pensados para que se formem as crianças de agora e também os adultos do futuro. E se a escolha for pelo agro, aposto que vai ter bateria de foguete. O incentivo é grande. Como é que você vai cuidar de uma planta grande? Não, você vai começar a cuidar da planta quando ela é pequena ainda. Você vai semear, você vai irrigar, você vai fazer poda, né? Se precisa de colocar um tutor, você vai colocar para a planta crescer reta da melhor maneira, né? Assim é com os filhos, né? E uma porque produzir alimento é um dom, eu acredito. São poucas as pessoas que têm esse dom. Se a gente conseguir manter esse amor pelos animais, né, que eles têm todo um cuidado com os bichinhos, eu acho que tem que incentivar. A gente não sabe o que vai ser lá para frente quando eles forem maiores, mas o agro vai continuar. E é lá da casa da família Cretes que vai vir a receita dessa semana. No próximo bloco, a mãe do Thiago vai ensinar uma receita de família, o Tumpf Noodle. Já já a gente volta com todos os detalhes. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão. Com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência. Viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar.
Viola de Ouro. Dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. Uma receita que foi trazida ao Brasil pelos imigrantes alemães e romenos. São bolinhas de pão assadas dentro de uma panela com molho. O nome? Dampfnudel. Aprende aí o passo a passo. Eu sou Cristina Schroeder, casada com Gabriel Gretz. Sou de Porã do Oeste. Nasci em Porã, cresci e fiquei em Porã. Ali eu estou morando 41 anos e 5 meses. Essa receita veio da Romênia, dos meus avós, de Josefina e do Johannes Ruschansky. Eles vieram da Romênia, trouxeram essa receita da Romênia. E ali os familiares continuam fazendo o Dampfnudel, que eles chamam, né? Veio desse lado. E hoje a família Ruschansky e os romenos de lá fazem a sua festa dia 19 de novembro em Santo Antônio, Itapiranga. E estão fazendo os Dampfnudel lá. E daí nós vamos fazer essa receita ali para mostrar ao povo, para ver como é que se faz os Dampfnudel. Porque a minha mãe também fazia. Daí eu vou fazer. Vou pôr um pouco de sal. Gosto de cada um, quanto que precisa. Vamos pôr uma nata junto. Outros colocam banha, indiferente, mas eu faço de nata. Daí eu vou colocar um pouco de açúcar dentro. Daí a massa cresce mais ligeira. Vou despejar ali dentro. Agora eu vou jogar uma água quente em cima para torar a nata, as coisas. Misturar isso ali bem. Daí eu vou colocar um copo de água fria. Isso aqui tá derretido, o açúcar tá derretido, o sal também, tem que derreter isso aqui bem, porque senão isso embola depois o açúcar com... E daí nós vamos pôr agora um pouco de água fria dentro para esfriar, senão o fermento queima na água quente. Já que são mais pessoas, daí a gente precisa mais, né? Agora eu vou colocar os ovos dentro. Daí vamos pôr mais farinha ali dentro, para ficar bem isso aqui. Vou mexer isso aqui, depois eu vou pôr o fermento dentro. Você faz muita massa, tem que pôr um pouquinho a mais dentro de fermento. Eu vou mexer isso aqui de novo, vou colocar mais farinha. Aí depois vamos pôr ela de lado para crescer. E depois nós vamos fazer os bolinhos. Isso é uma cultura, o outro ia dizer, fazer os Dampfnudel. Mas tem o seu segredo, enfim, isso ali também. Eu coloco eles na panela, eu deixo 20 minutos a panela fechada, sabe? Bem fechada. E daí depois dos 20 minutos, daí eu olho bem no relógio para fechar bem o horário. Às vezes eu deixo um pouquinho a mais, se eles vão ganhar um vento friozinho, sabe? Daí eles se socam de novo. E se tu faz bem certinho, eles ficam esse tamanho, bem no capricho. Isso aqui agora. Fazer um pouquinho mais, daí já vou passar no cilindro. Vamos deixar descansar eles e depois nós vamos fazer eles.
Daí isso cresceu. Daí eu vou ligar agora a máquina, daí vamos passar por aqui. Agora, como é que a massa fica agora? Fica bem diferente como essa lá tá. Essa aqui tá pronta agora. Mais ou menos uns 50 minutos que a gente tem que deixar ele descansar. E depois a gente faz os bolinhos. E daí deixa crescer de novo, e daí o tempero que a gente faz, depois a gente coloca lá dentro. E daí a gente tampeia uns 20, até uns 25 minutos, para ser bem temperado na panela, com tudo junto, para não se amassar mais depois. Senão fica um duro, sabe? Daí nós vamos fazer eles agora. Agora vamos tampar eles, para eles crescer um pouco de novo. Daí vamos aprontar o molho agora. A gente colocou cebola, cenourinha, tomate, tempero verde, tá? Para pôr o que a gente, o gosto da gente, de tudo. Se quer pôr mais tempero verde, pode. Se tivesse milho verde, a gente podia até pôr milho verde dentro. Mas agora não tem milho verde para pôr, né? Daí a gente deixa assim. Coloquei em cada panela um pouco de água para pôr eles dentro agora. Isso aqui. Assim a gente tem que fazer. Agora eu vou tampar eles. Vou deixar cozinhar um pouquinho, que isso é bem quentinho. E daí, depois vamos pôr dentro. Isso aqui. Ó, como é que a massa fica bem crescida. São 8. Posso colocar 10, mais 2. 8. Deixa assim, feito. E agora vamos tampar eles por 20 minutos sem mexer na panela. Deixar tudo assim como eu coloquei. É no mesmo lugar. Os que estão no fogão a gás e que estão no fogão a lenha. Não mexer antes de depois os 20 minutos. Agora vamos dar uma olhada nas panelas. Vamos ver se a tia fica satisfeita o que foi feito. Vira. Vamos abrir a primeira panela agora. Vamos ver se ficou como a gente gostou. Ó, tá trancado. Vamos dar uma olhada na outra panela agora. Se ficaram os mesmos. Ficou o mesmo coisa como a primeira foi. Assim são os tampnudos. Ó. Todos ficaram iguais. Vamos tampar ela de novo. Vamos ver essa aqui. Ó, essas aqui também. Conseguiu? Bom, essa aqui. Vamos servir. Ficaram tudo como eu queria. E gostei dessas tampnudas que foi feito. Agora nós vamos pegar as panelas e vamos levar na mesa. Todo mundo pode se sentar na mesa e servir para almoçar. Ó, assim tem que ficar. Tem que ficar bem soltinha. Que nem pão. Bom.
charme dessa receita está justamente no modo de preparo. Então, se você já tiver uma receita de pão sovado e quiser aproveitar as bolinhas para fazer dessa forma, fica a dica. Outra dica importante é que pode ser feito com vários tipos de molho, como por exemplo de carne moída, até carne em pedacinhos, frango. Fica da criatividade de cada um. Mas lembre-se, o segredo é não abrir a panela nesses 20 minutos, porque senão o pão vai ficar bem socado, não vai ter esse aspecto fofinho. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!